Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956. Estamos no ar, Márcia, o marketing e o propaganda. Opa! E o propaganda. Não, é que eu vacilei assim, eu queria dizer com um pouco mais de ênfase. Viva a propaganda! Viva a propaganda, viu só? Eu gostei do título ali, da abertura da tua coluna de hoje, que é Viva a propaganda, é muito bom. Viva a propaganda como verbo e como viva a propaganda, porque a propaganda está precisando um pouco de viva propaganda. É verdade, está precisando ser celebrada, né? Está precisando ser celebrada, precisando botar um pouco de alegria. Aliás, é isso mesmo, né? Se tu pesquisares, Márcia, em toda a história da propaganda, em qualquer lugar do planeta, sempre a propaganda mais bem-sucedida ela mexe com a emoção da pessoa, tipo um comercial de Natal, tal, ou é humor, sendo que predomina o humor, né? É verdade. Porque a emoção, às vezes, ela está te puxando para um pouco de melancolia, um pouco de lágrima. O humor, não. O humor te faz feliz. Então, essa particularidade da propaganda criativa, ter essa coisa, essa dose de bom humor, ela ajuda a celebrar a vida, né? As pessoas lembram de um bom comercial, um comercial bem-humorado, como lembro de uma boa piada. Eu ia dizer coisa boa, né? A gente poder brincar com a vida e que coisa boa as pessoas se lembrarem dessas coisas boas da propaganda. Como o nosso amado convidado deve ter tido algum problema, porque eu liguei para ele, o telefone não atendeu e o WhatsApp ele também não respondeu, tá? Eu pensei que a gente poderia hoje distribuir o nosso tempo com a nossa audiência, Márcia, para fazer já que estamos falando em Viva a Propaganda e estamos próximo a fim de ano, né? É agora ali o Natal. A gente podia fazer um super copo cheio, né? Um super copo cheio. Mas eu acho que cabe, apesar de tu já ter te manifestado no programa anterior sobre o evento ARP, o pós-salão, né? Sempre. Tu não quer falar um pouco sobre a premiação? Vamos lá, a eu festa? inclusive hoje dediquei a minha coluna, né? A coluna Intervalo no Jornal do Comércio, toda para falar exclusivamente, com exceção do perfil, porque é uma sessão que eu gosto de manter. É um quadrinho fixo. É um quadro fixo, né? E ele tem toda a semana lá no Coletivo, enfim, então eu não posso deixar de prestigiar o entrevistado da semana. Tirando isso, então, eu dediquei toda a coluna numa diagramação até diferente do normal, para celebrar a propaganda e falar do Salão ARP. Ele aconteceu, então, na quarta-feira da semana passada, no dia 4 de dezembro, junto com o Dia o Dia Mundial da Propaganda. Isso foi uma das novidades do ano, dessa gestão da ARP. E foi uma festa muito, muito bacana. Eu sempre gostei, né? Eu sempre fui uma admiradora, enfim, eu não vou dizer que é o melhor evento. As más línguas comentam que para ti não precisa ser da propaganda, sendo festa, é contigo. Gosto. Não vou mentir. Gosto. Então as más línguas estão falando corretamente. Mas as más línguas estão certas. O que eu não gosto são de eventos repetitivos, assim, né? Sim. Que eu frequento muitos deles. Mas gosto de uma festa, gosto de um social, gosto de rever as pessoas. E gosto mais ainda quando é um evento em que eu me sinto à vontade. Né? E eu acho que isso é interessante, assim, porque eu sempre digo isso, né? Eu faço questão de reforçar quando a gente faz alguma análise aqui no programa de alguma campanha, que os meus conhecimentos não são técnicos. Lembrando que eu nunca atuei com propaganda, eu nunca... na minha formação original não é essa. Eu sou uma jornalista que circula pela propaganda há 10 anos, então... Ainda assim, né, mesmo não tendo essas credenciais técnicas, é um lugar em que eu me sinto muito à vontade. Então, gosto muito da festa da ARP, todo ano. Fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos sem participar. Foi, uns 3 anos sem participar. Tu não gostava do presidente naquela época, era isso, né? Porque não era uma mulher, né? Não, eu até me dava... Eu acho, inclusive... Agora tu me pegou, Pinta, mas eu acho que eu não participei
Tu não estava grávida. Não. E esse ano mesmo grávida? Mesmo grávida, eu estava lá, exatamente. Não, eu acho que eu não fui na última... Eu não fui na última do Zeca e na primeira da Liana. A primeira da Liana teria sido ano passado? No ano passado eu fui. Eu não fui na posse da Liana, então, que foi quando o Zeca passou para ela. E não fui na segunda do Zeca. Eu fiquei 2 anos sem ir. Isso. Então, eu não fui na segunda na primeira do Zeca. Desculpa. Agora está entendido. Não me lembro agora. Está entendido, querida audiência. Por que esses 2 anos as festas não foram legais? A Márcia não estava lá. Não estava, né? Quer dizer, legais foram, não foram tão legais quanto a desse ano. Por quê? Exatamente. Porque Márcia Cristófoli não estava presente. Né? Exato. Inclusive, parece que teve uma dessas festas, não sei se foi nas duas ou foi numa delas, na última do Zeca, que não foi, que uma hora lá deu uma confusão, um ruído e tal, e as pessoas... E aí, daqui a pouco, houve um ó em uníssono, né? É que alguém criou um ruído ali de que Márcia Cristófoli está chegando. E aí todo mundo se aglomerou na porta e tal, e Márcia Cristófoli... E ela nunca chegou. Era falso, era um rebate falso. E aí foi quando as pessoas se deram conta... Não é. Não Mais era. ou menos isso. Mas, assim, falando sério, então, foi uma festa bem bonita. Foi um local diferente também, né? Que foi Canoas. Eu confesso que eu não consigo mensurar, assim, se teve mais ou menos quórum. Eu acho que isso não afetou. Segundo a ARP, eles tiveram lotação máxima, que foi 500 ou 550 pessoas. Eu não tenho muita noção disso, assim, no olhar. Mas eu tenho a certeza de que... Mas bastante gente tinha lá. Tinha bastante gente. E uma outra coisa também é que o centro de eventos do Parque Shopping é um pouco menor. Ele é mais quadrado do que o centro de eventos do Barra Shopping, onde vinha acontecendo. Então, fica um pouco diferente. A disposição do palco também estava muito interessante, porque eles fizeram um palco 360. Então, eles fizeram um palco no meio do centro de eventos, né? No meio do salão. Diferente das outras vezes, que era um palco lateral e as pessoas ficam, sabe? Na volta, assim, como um show. Dessa vez, não. Dessa vez era um palco central, que ficou muito interessante também. Tinham câmeras nas 4 pontas, os telões na volta, em toda a volta do centro de eventos. Então, dava não importava onde as pessoas em cima do palco estavam, né? Que pena, né? Um cenário digno de um homem bonito, para um homem bonito, inteligente, que dança bem, né? Imagina eu com os holofotes todos e as pessoas me enxergando aí em 360 graus. Viu só? Seria um delírio. Perdesse a chance e de esse ser ano... um homem 360 graus. Pois é, mas é que esse ano que eu estava realmente decidido aí, até porque a ARP tem na sua direção uma presidente, né? Pô, eu ganhei 2 presentes esse ano, que um deles eu dispensaria, né? Tive aquela cirurgia em fevereiro. Perfeito. Que tu já deixou até teu testamento pronto. Isso. E agora, antes de terminar 2019, podia ter ficado para 2020, né? Distribuir melhor, assim, né? Distribuir melhor um pouco as dores, se eu as mereço, né? Essa droga dessa dor na coluna. Alô, eu estou com a dor na coluna. Eu só estou aqui porque eu amo a Márcia, eu amo vocês. É verdade. Eu sou a prova. Eu fiz... Sou testemunha de que o Pinta está com dores muito fortes. Como é que é? Uma ressonância magnética nuclear. São 6 palavras. Meu Deus, gente. Eles ver. Literalmente te viram do avesso, é isso? Não, tu entra no túnel lá, né? E aí... tu sem ficar imóvel. Olha, eu fui brincar com a guria. Olha que... As mulheres estão ficando muito mais espertas do que já eram, hein? Eles fazem toda uma listagem lá, se tu tem marca-passo, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Eles fazem na entrada e quando tu vai para a etapa mesmo, para o exame, a moça faz toda essa... Aí eu, para descontrair, como acho que eu sou engraçadinho, né? Ela estava fazendo as perguntas e eu disse para ela, acrescenta aí, sou hétero. Ela ficou me olhando, mas não te perguntei isso. Tá bom. Aí foi mais uns 10, 15 minutos, ela foi me enfiar dentro do túnel, né? Aí eu fiz uma cara meio de desagrado, assim. Ela disse, ué, tu não disseste que é hétero? Vai firme. Força, meu bem. Tribou a letrinha da mulher, da guria, né? Muito bem. Mas tu estava falando aí sobre o local. O local foi bastante interessante. Acho que a decoração estava muito boa. Esse foi mais um evento
de responsabilidade da Inventa Evento, que faz eventos muito incríveis e atende a ARP há muitos e muitos anos, com a decoração e arquitetura da Dani Corso. Antes ela era da Likens, eu não sei exatamente como é que é o nome da empresa, se ainda é Likens, mas enfim, que também sempre arrasa. Também marcou a posse da Liana para a sua segunda gestão, né? Então, a Liana permanece. Que legal. Tem mais 2 anos de presidência. Temos mais 2 anos com uma mulher à frente da ARP. E ela aproveitou, inclusive, para apresentar a sua diretoria nova. Ela tem, se não me engano, agora são mais 5 ou 6 vice-presidentes. Ela fez essa mudança. Mais os diretores e mais um conselho. Então, assim, é uma turma bem grande agora dedicada à ARP. Ficou bem legal, foi bem interessante. Legal, porque aí, além de distribuir melhor as tarefas, porque isso aí é um trabalho em prol da comunidade publicitária, né? A pessoa tem que tirar lá um tempo do seu tempo para fazer isso e se dedicar. Divide o tempo no número de pessoas, né? E também o número de pessoas já é por si só um número, uma mídia maior a divulgar os trabalhos. São mais propagadores, já né? tem mais influencers. Isso aí. Ai, mas que lindo isso, Pinta, hoje. Receberão as informações, vai passar para o seu grupo dentro da sua própria empresa, da sua agência ou do seu veículo, etc. E é legal porque dentro dessa turma tem gente de veículo, tem gente de agência, tem gente de mídia externa, tem gente de academia, não só uma faculdade, tem mais de uma. O que mais que eu vi? Acho que foram isso. Mídia externa, agência... Que eu acho, isso que tu citaste aí, Márcia, de faculdade, eu acho fundamental. Eu sempre tive essa ideia entre uma das coisas que eu acho que a ARP deveria fazer era exatamente essa aproximação com quem vai entrar para o mercado. Com certeza. Para corrigir coisas do tipo. Hoje, assim, a PUC, a Uniriter, eles contratam agências de propaganda, mas eu acho um equívoco, tá? A faculdade que tem comunicação montar dentro de casa. Claro que tem que fazer esse exercício com os alunos, mas não para a comunicação oficial da entidade, da faculdade. Porque o que eles estão fazendo com a ideia de estar treinando os estudantes? Eles estão dizendo no subtexto para esses caras, olha, nós também podemos fazer, não precisa de uma agência de propaganda. Eu acho que se todas as faculdades chama por 6 meses, faz um acordo, olha, eu sou PUC, eu vou te dar conta por 2 anos, tu vai ter que botar 6 estagiários lá dentro da tua agência. Coisas do gênero, fácil de achar uma ideia legal. Isso da ARP está fazendo agora, inclusive teve uma premiação, né? Isso. Se tu vai falar dos prêmios ali que tem duas tem a ver com essa coisa das academias. Perfeito. A gente, na verdade, a gente noticiou duas iniciativas dessa gestão da Liana. Uma delas foi quando ela criou a diretoria acadêmica. Então, essa foi a primeira coisa, que foi conduzida pelo Alessandro Souza, o coordenador de publicidade e propaganda da SPM, que continua, inclusive, à frente dessa diretoria, continua. E o Alessandro montou, acho que foi no ano passado, os embaixadores acadêmicos. Então, ele conseguiu reunir todos os coordenadores ou representantes de todas as faculdades, inclusive de fora de Porto Alegre. Ubra, Fevale, Univates. Então, assim... Unipampa. Não sei se a Unipampa estava. Você sabe que a Unipampa tem gente bem legal, tem uma estrutura legal, tem professores que gostariam que a gente contatasse com eles. O ano passado eu fui lá com o Marino, né? O Marino, tá? E o contato com eles foi super fácil. Eles têm uma estrutura bem bonita lá para os alunos de comunicação. E legal. Tu vê, os caras estão a 8 horas daqui de ônibus, 600 quilômetros. Um contato, uma coisa assim, eu acho que a ARP poderia nomear em cada faculdade, não sei se é isso que o Alessandro fez, eu isso? Acho que foi mais ou menos essa ideia. Cada faculdade tem um representante. Perfeito, isso mesmo, legal. Como professor. Legal. E aí, além disso, eles criaram, então, para esse ano, o ARP Academy, que foi uma premiação exclusiva para o estudante do ano. Mas, diferente do processo das outras categorias, o estudante do ano ele concorre numa premiação paralela. Então, eles levam um cliente real que passa o briefing para esses concorrentes e os alunos, então,
propõem os seus trabalhos, inscrevem os seus trabalhos com o que eles entendem ser a melhor resolução deste problema, deste briefing. E aí, junto com os demais finalistas que são indicados pelo mercado, é divulgado uma lista com 3 nomes dos 3 melhores estudantes desse ARP Academy. E aí, junto com os demais, eles revelam, então, o estudante do ano no Salão ARP. Esse ano, o título ficou com a Juliana dos Santos, que é da Uniriter. E foi bem bacana, assim, porque ela foi a primeira, inclusive, a primeira categoria a ser revelada foi estudante do ano. E a menina disse, eu não sei o que dizer, mas eu espero aprender, eu quero aprender o que dizer ao longo da minha carreira. Legal. Então, foi bem bacana. E, inclusive, a Juliana estava acompanhada de uma professora, da Cris De Luca, que é uma RP e jornalista, professora lá da Uniriter. Muito legal. Bom, eu também destaquei na minha coluna... né? Do Fábio Bernardi. A né? Moria foi a grande vencedora do ano. E eu chamei de a legítima agência 5 estrelas, né? Porque a Moria, além da sua estrela como agência do ano, levou para casa mais 4 estrelas, mais 4 troféus. A estrela é o símbolo, né? Para quem não sabe, o troféu da ARP, do Salão ARP, é em formato de estrela. Então, a Moria levou para casa mais 4, que foi o atendimento do ano, o planejamento do ano... Vou ter que copiar aqui. A produção gráfica do ano e a mídia do ano. Foram os 4... Mídia, produção, atendimento e planejamento. Bah. Foram os 4. Só escapou aí a criação. Não, escaparam alguns, na verdade. A criação foi Competence, que foi com o Rafa Borer. O influencer do ano ficou com a RBS, que foi a Cris Silva. O que mais que a gente teve? O Young do ano, que é O influencer... Isso, foi uma categoria nova. Tá, mas o que a Cris faz? A Cris na verdade, eles chamam... A categoria chama-se Influencer ou Creator do ano. Então, o Creator são aqueles que geram conteúdo para marcas. E o que a Cris faz é isso. Na RBS. Na RBS, pela RBS. A RBS tem um projeto chamado Projeto Vozes, que ele disponibiliza Eles suas têm estrelas. anunciado, Isso, ele disponibiliza voz e imagem dos seus principais comunicadores para marcas. Então, a Cris, eu sei que ela tem de Labs, Fadergs... Não vou lembrar, eu lembro dessas 2. Banrisul agora também. E aí, trabalhando de comum acordo com a agência, eles criam um conteúdo e ela é como se fosse a garota propaganda, só que ela não usa dos canais da marca, ela usa dos seus próprios canais. Então, dos seus perfis das redes sociais. Certo. Ela vende a sua audiência. Então, a Cris ficou com o influencer do ano, a gente teve... A influencer do ano não foi a Cris. Isso foi um erro da ARP. A influencer do ano foi a Vivi Guedes. É verdade. A Vivi Guedes está arrumando umas encrencas aí. Mas é aquelas conversas mole de redes sociais, né? Eu vi ela respondendo. Celulite? É. Ai, gente, tenha santa paciência, né? Pá, vamos, um mulherão daquele quilate ficar tendo que responder coisas de celulite. Mas até ela tem uma resposta bem legal, assim, bem simples. Eu acho que ela não queria deixar sem responder. Claro. Ela disse, putz, eu tenho que perder meu tempo para falar da minha celulite para você. Não, se catar, né, gente? Por favor. Bom, o que eu estava falando? Bom, o influencer ficou com a Cris. O Young do ano, que foi uma categoria criada no ano passado, destinada a profissionais de até 30 anos. Então, assim, lembrando que não se pode confundir o Young do ano com o estudante do ano. Quando a gente fala em Young do ano, são profissionais de até 30 anos que já são profissionais de mercado e são os nossos prodígios, assim. Então, são profissionais jovens que já têm uma carreira consolidada. Ou, se não consolidada, em ascendência. Uma curiosidade, há um ano, mais ou menos, a Bistrô não apareceu, ela não participa desses eventos? Eu tenho uma curiosidade. Não, o ano passado, o Young do ano... Eu acho que... Não foi o Young, porque o Young foi o Guilherme. Eu tenho curiosidade porque eu entrevistei um dos sócios, que é um cara... Gabriel Besnos. É isso. Ele tem 32, 33 anos, ou 30. Ele estava por aí, por essa volta. Ele é bem jovem. A agência deles, agora, nos últimos 2 meses, digamos,
E também isso é uma coisa bem frágil da minha parte, porque é observação de veículo, de rádio, de jornal, de conquista de cliente, mas eles estavam com bastante clientes. Eles conquistaram vários esse ano. Faturando legal, fazendo vários trabalhos. Eles têm a gangue na carteira deles. E tem mais uns. Tem o NEC. Tem mais uns 5, 6 trabalhos, 5 ou 6. Grandes. Eles devem ter eles devem ter uns 15 clientes, uns 5 assim maiores, que já são anunciantes de longa data, assim. Eu pensei que eles fossem investir mais nessa ideia de se vender como uma agência criativa, porque uma agência nova, normalmente as pessoas mais jovens têm essa fissura, inclusive, eu já tentei angústia. trazer o Gabriel Besnos aqui para conversar com a gente, e ele estava muito atucanado, assim, na época. Então, alô, Gabriel Besnos e Fernanda, a sócia dele. Ele não é bem lembro legal de entrevista. Eu entrevistei ele há 1 ano e pouco lá na W News. W News. Eu já tentei, ele ficou... Então, ele tem... Alô, Gabriel Besnos, tu tens uma dívida comigo. Falar em convidado, eu dei um gelo no João Sati. Por que tu deu um gelo? Eu vou responder hoje para ele, vou brincar com ele. Tu conhece o sanduíche de mortadela do Mercado Público de São Paulo? Sim. Me mandaram uma foto, sei lá por que razão, para fazer provavelmente propaganda da Cerati, né? E eu peguei e mandei para várias pessoas intencionalmente, com essa intenção para um, com outra intenção para outro, e mandei para o João também. E ele respondeu prontamente, disse, que não sei o quê, onde é que tem isso e tal, que bebê, porque ele deve conhecer do de São Paulo, e eu botei do mercado, mas não disse de onde o mercado. Mas aqui em Porto Alegre tem, não é aquela delícia lá de São Paulo. Mas tem aonde? Sabe aquela padaria que tem, tu sai da Praça 15 e atravessa em direção ao mercado, é uma padaria ali, tem umas coisas muito boas ali, tem um pão maravilhoso. O pãozinho que eles servem naquele restaurante, como é o nome daquele restaurante antiquíssimo ali, que tem do outro lado do mercado ali, que é famoso de peixes e coisa assim. Nossa, eu sou péssima para centro. Não, ele tem É atrás do chalé, então. Não, no mercado, na Borges. Não vou saber. É um restaurante maravilhoso. E eles têm um pão maravilhoso. E um dia eu descobri que é dessa padaria, que é só tu sair dali e ir na padaria e comprar. Que é... Como é o nome do... É um nome do Rio de Janeiro lá, não é Neve, como é o... Como é o nome do... Pão de Açúcar? Pão de Açúcar. Padaria Pão de Açúcar. Quando tu sai da Praça 15 e tu vai em direção ao mercado, é naquela fachada ali do mercado, à esquerda da porta. Tá. Eles fazem um sanduíche de mortadela também, muito bom ali, muito bom. Bem parecido com esse. Bem parecido. Tu tem que pedir, carrega na mortadela, põe mais assim. Tá. Se tu pegar um atendente legal, ele vai fazer quase igual aquele lá do mercado. Aí eu não respondi para o João, vou responder hoje. Eu vou escrever para ele, João, só vou te dizer qual é a banca no mercado, qual é o local que tem esse sanduíche. Se tu assumir o compromisso de vir aqui no programa, que tu já assumiu umas 4 ou 5 vezes e te fez estrelinha. Vou brincar com ele. Tá. Gente. Bom, então o João e Gabriel Besnos estão nos devendo... Não. Uma visita. Um outro que a gente já convidou várias vezes no ar aqui, não sei, ele fica quieto, e ele é nosso assistente... Ouvinte telespectador. Contumaz. É o Quitolina, que ele tem um monte de história para contar. É verdade. Ele entrou na propaganda nos anos 80, que havia uma revolução criativa. Tá? Aí a atividade dele sofreu esse impacto do digital. Né? Tá? Ele está firme no mercado, eu sei que ele está fazendo trabalhos e tal. Ele teria uma passagem, uma história linda para contar aqui. Já trabalhou para os maiores anunciantes aqui. Quitolina foi presidente da ARP, inclusive. Né? E foi, Foi, alô, Celso Quitolina, vamos renovar o convite. Foi, o primeiro responsável a botar a tirar do papel o projeto da sede própria, né? Da ARP. Sim. Bom, nós tivemos também, então, além da Moria ser a grande vencedora com mais 4 troféus, nós tivemos na tua época, era o publicitário do ano, que eu suponho que tu tenha ganho, inclusive, esse... Eu ganhei 2 vezes. Então, agora mudou. Ganhei 2 vezes publicitário do ano e agência do ano. 2 vezes também? Em 86... Em 86, a gente... Eu era recém-nascida. A gente fez chover para os lados. Redator, diretor de arte, tudo. Fizeram tipo Moria, assim. Tipo Moria. Descia do palco, subia de novo. Descia do palco, subia de novo. Em 92, também, a gente teve uma premiação legal. Inclusive, em 92, para mim, foi uma coisa mais legal, assim, porque
Em 86, havia uma expectativa, Nova Forma vai ganhar, e ganhou. Em 92, não sei o que havia, assim, a gente fez trabalhos legais, tal, já tinha ganhado prêmio Profissionais do Ano, coisa desse tipo, e eu era presidente da ARP, talvez por isso que eu tivesse ficado meio assim alheio, a agência vai ganhar, e aí eu não me envolvi muito na escolha de peças, de coisa assim. Eu lembro que eu estava no salão, abaixado, juntando uma coisa, assim, alguém numa mesa deixou cair alguma coisa, eu estava abaixado, quando eu ouvi, e foi super legal, deve ter sido mais ou menos como tu recebeu da ARP lá. Exatamente, o teu título. Deve ter sido mais ou menos isso. Assim, foi surpresa mesmo, não foi fazeção, não. Não foi marmelada. Não. Bom, a gente teve, então, o que antes era publicitário do ano, hoje o nome da categoria é empresário ou dirigente de comunicação do ano. Eu fiz uma brincadeira na minha coluna dizendo que a estrela ficou dentro de casa, porque no ano passado quem ganhou foi o Cláudio Toigo, que é o CEO do Grupo RBS, e ele passou a estrela adiante para o seu colega, Marcelo Pacheco, que é o vice-presidente de produto, vice-presidente de mercado, desculpa, também da RBS, então mantiveram ali o título dentro de casa. Uma estrela que eu gostei muito de ter presenciado, muito mesmo, que eu achei extremamente merecida. Como eu disse, as demais categorias eu não tenho capacidade técnica de avaliar se foi justo ou não foi justo. Tenho lá as minhas preferências pessoais. Tinha, inclusive, voto, né? Sou sócia da ARP, voto. Mas muito mais por acompanhar a carreira, enfim, do que conhecimentos técnicos. Nesse caso, junto com as suas categorias, são 17 categorias que a ARP tem hoje, o Salão ARP tem. Junto com isso, eles têm 3 reconhecimentos ARP, que eles chamam, que são 3 profissionais que se destacam no ano de alguma forma. Esse, inclusive, foi um desses que eu tive a honra de receber. E tem, junto com o reconhecimento ARP, que aí não entra em votação, é a diretoria que escolhe, o prêmio Laírson Kunzler, que é uma estrela branca, inclusive, ela é toda simbólica, assim, ela é bastante emocional, é um troféu bastante afetivo, e ele é sempre dado a quem deixa um exemplar legado para o mercado da comunicação. E esse ano quem ganhou foi o Fernando Silveira, né, o sócio-diretor da Integrada e presidente pela 2ª gestão consecutiva do Sinapro. Então, ele foi bastante elogiado quando chamaram o nome dele, porque o Fernando é bastante reconhecido no mercado pela sua conduta, pela sua postura, pelas suas questões éticas, e eu acho que foi realmente bem merecido. E o teu prêmio? O meu foi um reconhecimento ARP. É um prêmio novo também? É um prêmio... Ou está dentro dessa categoria do Fernando, reconhecimento? Assim, ela é parecida com essa do Fernando, né? A do Fernando é uma estrela para um profissional de legado, e junto com ela tem outros 3 profissionais, que é o prêmio Reconhecimento ARP, que é um momento em que a ARP, como se a ARP agradecesse a alguns profissionais pela sua participação, pelo seu incentivo à entidade. Então, essa foi a que eu tive o prazer e a honra de receber. Que também como uma grande surpresa. E foi bem como tu disseste, assim, eu estava sentada... Tu estava lá assistindo, te divertindo e também trabalhando? Exatamente, estava trabalhando tanto para a rádio quanto para a minha coluna. A minha equipe do coletivo estava lá cobrindo também, a gente sempre cobre o evento, o salão em tempo real. Aquela competente da tua equipe estava lá? Todas elas. Gabriela Bezel, que é de quem? Não, a outra. A Patrícia Lapoente. A Luana, é Luana? Ilana. A Ilana não estava nesse. A Gabriela eu conheci aqui, é competente. E a Patrícia também é competente. Mas essa eu conheci fora num evento que eu te perfeito. falei. A Ilana Xavier. A Ilana não estava nesse evento. A Ilana é estudante ainda, né? Então ela tinha aula e prova, inclusive, nesse dia. Mas eu estava lá, enfim, como todos os outros participantes. E de repente gritam o teu nome. E de repente chamam por uma que era que eles falaram pela conduta exemplar. Pela conduta perplexa diante do mercado. Mais ou menos isso. Pela conduta exemplar. E engajamento com o ecossistema criativo da propaganda. Tá vendo só? Que bonito, eu acho né? Que, inclusive, tu até a Tia Nath gritando lá na sua observadora. Como é que é? Engajamento... Para com o ecossistema criativo. Conexões. Exato. Ó, viu? A nossa observadora plena está gritando que eu tenho que ter muito orgulho de mim mesma. Tenho muito orgulho de mim. Em observadora plena. A EU tem muito orgulho dela.
Mas tu sabe que a Márcia está vencendo na profissão, apesar de uma dificuldade caseira que ela tem, né? Seu Iraguaçu não dá apoio nenhum para a própria filha. Tá? Inclusive, esses dias eu estava elogiando a Márcia no Facebook. Aí eu vi a discussão e ele mandou eu parar. Não enche a bola. Ela já estava muito cheia da onda. Iraguaçu, deixa a guria ganhar os prêmios agora. Iraguaçu vai ganhar prêmio quando? Quando tiver 80 anos? Né? Não. Foi uma grata surpresa. E aí eu ouvi me chamarem, meio desconcertada, assim, porque eu não esperava. E aí subiu ao palco, eu e o Pedro. Subimos ao palco. E aí depois até eu ganhei junto com a Bárbara Fabres, que é a gerente de comunicação da RBS, com quem também eu tenho um relacionamento muito bom, assim, é uma menina incrível. E também com a Gagá Celente, que foi professora da PUC e foi mídia durante muitos e muitos anos. A Gagá representa muito na história da propaganda gaúcha. Mas imagina tu ganhar um reconhecimento do lado da Gagá Celente, meu Deus. Se a Gagá fosse da área de criação, tá? Aquela lista tríplice que Jesus organizou, Mafuz, eu ia dizer Paulo Tapajós, Paulo Tiaraju e Roberto Pintaúdi, ela seguramente seria alterada. Tiraria quem? Eu não sou. Seu Mafuz ninguém tirará jamais. Tá, e aí tira. E tu é muito generoso. Eu acho que tu sairia dessa lista para dar lugar a Gagá. Acho que daria. Como eu tenho um sentimento, sempre disse assim, dúbio em relação ao Paulo. Eu admiro demais. Para mim, o Paulo Tiaraju. Agora vou falar um troço sério mesmo. Sério. Alô, Paulo Tiaraju. Sério. Tu sabe que eu acho. Só dessa vez é sério. Não, sério, sim. Tu sabe que eu acho realmente o Paulo Tiaraju o cara mais criativo que a propaganda gaúcha já teve. Sério. E que perdeu, né? Porque agora ele se dedica às artes plásticas. Sei lá o que foi. Que é incrível também. Terminou a curva e tal. Porque o Paulo, ele foi pioneiro, ele foi o primeiro cara de criação, empresário, aqui no Rio Grande do Sul, numa época difícil pra caramba. E o trabalho dele era muito, muito ousado. E ele também carregou junto com ele uma coisa legal, que ele ajudou a trazer para o mercado e deu consistência para um trabalho de uma série de pessoas criativas legais que trabalharam com ele. Com certeza. Ricardo Lima, o Stalimir e não sei mais quem. Realmente, eu acho que eu teria que ceder o lugar para Gagá. Lamentavelmente. Acho que seria justo. Eu acho que eu seria empurrado para o quarto lugar. Ainda bem que a Gagá não foi de criação. Senão eu passaria para o quarto. Aí eu teria que inventar uma lista de 5, porque de 4 é meio... A gente não tem essa ideia de os 4 melhores. É os 3, ou o melhor, ou os 5 melhores. Ou os 5 melhores. Aí tu, em vez de fazer o top 3, tu faria o top 5. O top 5. Aí eu faria o seguinte, a gente botaria... Aí tem que incluir mais um. Não, pois é. E a gente botaria o seguinte, a 5ª vaga, a gente botaria para alguém da geração atual, que eu não sei quem seria, Rafael Borer, qualquer coisa, ou deixaria o Beto Filomena, o Beto Calage disputarem entre eles lá. Deixa eles se matarem. Votação para o 5º melhor publicitário de criação da propaganda gaúcha. Pinta, deixa eu te dizer, nós estamos aqui com a companhia da Cris Oete, dando boa tarde. O Iraguaçu Farias está, viu? Tu fica falando mal do cara, ele está te assistindo. Não falei mal. A Marlúcia Medeiros eu disse que ele, em vez de ajudar a alavancar o sucesso da filha, ele fica atrapalhando. Tá bom. Eu acho que é excesso de zelo. Eu acho. Marlúcia Medeiros Níquel, a Liliane Coelho e o Antônio Borowski dando boa tarde para nós. Legal. Bom, nós temos que falar 2 coisas e depois eu acho que a gente encerra o programa. O nosso copo cheio está demorando nas 2 últimas semanas para sair. A gente não está dando espaço para o nosso copo cheio, né? Bom, nós temos aquela história que a gente está com o marketing ou propaganda no ar esse ano todo, desde que a rádio começou, com o apoio de Ivo Pence, o maior distribuidor de tubos Tigre, todas as bitolas, à pronta entrega, desde sempre. Ivo Pence, na Presidente Roosevelt 849, estacionamento próprio pela Maranhão, e sempre aquela coisa que ele pede para a gente insistir, que é: por que essa coisa de pronta entrega? Não, porque empresas mais jovens, não mais atuais, porque o Ivo Pence é atualésimo, tá? Trabalho, às vezes, de outra forma. Trabalho por não ter capital, ou sei lá por que razão a diretriz, com estoque de fábrica, ou seja, o construtor precisa de uma quantidade X de 200 metros de tubo de 2 polegadas. Ok, tal. Aí manda o pedido para a fábrica.
não tem como garantir entrega dependendo de pedido para a fábrica. Não que a fábrica não cumpra os prazos, mas a fábrica está sujeita. Qualquer intercorrência. Transporte, greve, enfim. O Ivo só anuncia e só vende aquilo que ele tem dentro de casa à pronta entrega. Então, por que isso o Ivo pensa? Porque ele sabe muito bem que sua obra não pode parar. Muito bem. Outra coisa é o seguinte, para anunciar aqui na EO, tu sabe quem é que fala melhor isso aqui de todos os nossos comunicadores? Quem? De uma forma encantadora? Quem? Maria Augusta Nunes Medeiros. Mas é que é Maria Augusta, né? Com aquela elegância toda, ela né? fala assim, ó, se você quer anunciar... Eu não sei, eu vou ter que pegar uma gravação dela e... Treinar na frente do espelho. Me inspirar na Maria Augusta. O fato é o seguinte, para anunciar aqui na EO, contrate uma agência... Se você não trabalha, contrate com uma agência de propaganda. Há muitas muito boas em Porto Alegre. Tá? Mas se o seu assunto é pontual, sei lá eu por que razão você não quer contratar uma agência, fale conosco no 3191 3082. Vai ser encaminhado para onde? Vai ser encaminhado para a nossa mesa de negociações e nós vamos achar um jeito aí de encaixar aqui da melhor maneira possível em termos de horário, divulgação, formato Porque, afinal de contas, nós não temos um Media Kit. Não temos um Media Kit. Nós temos o quê? Nós temos aqui uma proposta de relações íntimas. Relações íntimas. Relações íntimas. Antes que você pense que é isso e não é aquilo, é isso. Não, nós somos destas. Tá? Que é o seguinte, tá? Você insere um comercial aqui, você vai entrar nos nossos canais, isso torna-se materialmente uma relação íntima. Entendeu? Perfeito. Aceitou? Aceitou. Ah, eu sabia. Você quer trabalhar com empresa de comunicação inteligente. Muito bem. Você é uma pessoa inteligente. Deixa eu fazer 2 comentários para a gente encerrar o programa, então. Não vai ter copo cheio? Não vai ter copo cheio. Falta 5 minutos para acabar o programa. Mas olha só. ainda bem que isso aqui é referente ao ano todo. E a gente deu isso também semana passada. A gente deu um spoiler, né? Deu um spoiler, mas tem muita coisa interessante. Por isso que não dá tempo de falar hoje. Hoje é segunda. Então, quinta-feira, sem nós falta. Vamos abrir o programa com o copo cheio. Com o Anuário de Investimentos. A primeira coisa, eu queria elogiar a tua camiseta, tua camisa de hoje. De zebras. Porque, para quem não sabe, o Pintaúdi, ele é sócio-diretor e sócio criativo da Zebra Pop. Zebra Pop. Que é uma agência de propaganda. E uma microagência. Uma pequena agência, uma singela, uma modesta agência, que chama-se Zebra Pop. E a camisa dele hoje, para que vocês que não estão enxergando, né? Tem muitas zebrinhas. Tá a coisa mais querida. Aliás, ainda perdura. Ele tá de uniforme hoje. Perdura, Márcia, uma ideia equivocada a respeito do bicho zebra. Zebra significa muito dinheiro, muito dinheiro. Zebra, para quem... É porque zebra ficam fazendo o que deu zebra, né? Deu ruim. Zebra, não sei por que ficou para essa gíria. Deu zebra, porque não deu certo. É exatamente, só que a origem disso aí era na primeira versão da loteria ligada a futebol. O que acontecia? Inclusive, tinha um bichinho que aparecia na TV no domingo de noite que anunciava os resultados. Então, assim, o cara acertou 11 resultados, tá? Aí o último, o 12º jogo era Flamengo e Olaria. Assim, não tinha como alguém imaginar que o Flamengo pudesse perder para a Olaria. Perdia. Então, aí aparecia o bichinho assim, deu zebra! Então, para aquele momento, significava uma coisa que não deu certo. Isso não quer dizer, o bicho zebra é um bicho espertésimo, é o único bicho que consegue enganar o Rei Leão. Mas, como nosso tempo está estourando, a gente fala nisso numa outra oportunidade. Ou senão você me convoca, eu vou na sua empresa ali apresentar uma ideia, um plano qualquer de marketing, aí eu lhe conto o que é a zebra. E ter uma zebra na sua vida é uma coisa... ter uma agência chamada Zebra... E Pop. Vindo isso de uma mente criativa como Antônio Roberto Pintaúdi... É tudo de bom. Só podia ser coisa boa, né? Não podia sair uma coisa assim, meio estapafúrdia. Talvez um pouco complexa. Talvez. Mas fazendo todo sentido. Complexa é a ausência do nosso convidado pela segunda vez consecutiva. Eu quero ver a cara dele, o que ele vai me explicar. Eu não vou citar o nome dele porque é uma pessoa muito querida, tal. Pode ser que o cara realmente, às vezes, a gente abre a boca e queima a língua porque a pessoa pode estar sendo injusto. Teve um compromisso de última hora. É verdade. Mas, enfim, vamos nessa. Quinta-feira a gente está de volta, né, Márcia? Isso aí, quinta-feira estamos de volta. E eu vou encerrar, então, só com o textinho esse de provocação.
dizendo o seguinte: nessa semana peço licença aos textos reflexivos e provocativos, pois esta coluna será dedicada exclusivamente à celebração do mercado gaúcho da propaganda. Essa área tem problemas? Muitos. Guerra de egos? De sobra. Sempre terá, né? Dificuldades econômicas? Faz tempo. Tentativas intermináveis de rever formatos? Também. Agora vamos esquecer isso tudo e voltar o olhar ao que é alegre, vibrante, que faz pulsar o coração de quem vive intensamente a publicidade. É disso que se trata o Salão ARP. É esse o clima que, não importa a gestão, a diretoria do ano busca. O que se quer é proporcionar ao mercado uma noite de expectativas, sorrisos, gargalhadas, reencontros, abraços e tudo mais que faça desse mais um momento para ser inesquecível, especialmente aos agraciados, claro. Então, viva a propaganda! Até lá, quinta-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Beijo! Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.